Bomba no Supremo. O COAFI rastreou 11 milhões de reais da JF, que podem ter terminado no resort de Dias Toffoli. É a trilha da propina escancarada em rede nacional. O cerco fechou e a PGR não tem mais como fingir que não viu. Entenda agora. O caminho da propina da JF para Dias Toffoli foi descoberto? Eu nunca achei tanto que o Toffoli vai cair como eu acho hoje. A reportagem de capa do Estadão de hoje mostra que o COAF, órgão que rastreia movimentações bancárias para fiscalizar lavagem de dinheiro e outros crimes, possivelmente descobriu o caminho da propina da JF para o ministro Dias Toffoli. Eu vou te mostrar agora 3 coisas. Primeiro, a trilha do dinheiro que o COAF rastreou. Segundo, por que essa trilha termina no resort do Toffoli? E terceiro, por que a Procuradoria-Geral da República precisa agir agora? O Estadão revelou, com base num documento do COAF, que a JF e a JBS transferiram 11 milhões e 500 mil reais em dezembro de 2023 para o escritório da advocacia da Maísa de Maio Marciano, em Goiânia. Presta atenção nos números desse escritório da Maísa. Capital social de 2 mil reais. Patrimônio líquido de 83 mil reais. Faturamento mensal, 9 mil reais. Endereço registrado numa sala compartilhada do setor sul de Goiânia, um espaço que aluga sala por hora. Numa pesquisa de processos dela na Justiça Federal, só tem 30 processos, sendo que 28 são padrão, sobre o cancelamento de hipoteca em imóveis de 27 metros quadrados. Causas super pequenas. O Estadão não achou nenhum processo da JF em que a advogada atue na Justiça. 11 milhões e 500 mil reais para o escritório que fatura 9 mil por mês. 11 milhões e 500 mil, gente. O COAF classificou essas movimentações como alto risco para lavagem de dinheiro. E a JF diz que foram serviços jurídicos prestados e comprovados, mas não especificou, não apresentou, não comprovou quais serviços. E agora vem a trilha do dinheiro. O dinheiro entrou em 2 datas. No dia 15 de dezembro de 2023, 8 milhões da JBS. No dia 18 do mesmo mês, dezembro de 2023, 3,5 milhões da JF. Aí, no mesmo dia em que recebeu parte do dinheiro, no dia 18 de dezembro de 2023, a advogada transferiu 3 milhões e 500 mil reais para o advogado e empresário Paulo Humberto Barbosa, dono da PHB Holding. E quem que é Paulo Humberto Barbosa? É o homem que, em fevereiro de 2025, comprou as cotas do ministro Dias Toffoli no resort Itaiaiá, em Ribeirão Claro, no Paraná. O dinheiro saiu da JF, passou por um aparente escritório fantasma de Goiânia e foi parar no homem que comprou o resort do ministro do Supremo. E tem mais. No dia 15 de dezembro, dia em que entrou a primeira parcela, o mesmo escritório transferiu 6 milhões e 900 mil reais para o BK Bank, o principal alvo da Operação Carbono Oculto da Polícia Federal, que investigou 17,7 bilhões de reais em movimentações suspeitas com ligação com o PCC. E tudo indica que o BK Bank ele não é o destinatário final, mas que o destinatário final é algum cliente dele aí no meio. Então, ainda pode surgir coisa grossa aí, coisa suspeita, coisa criminosa aí no meio. Pensa comigo agora no que tudo isso significa quando você junta 2 fatos que a gente já conhece com esses novos fatos. Primeiro, a esposa do Toffoli advogava para a JF. Essa relação não é nova. Segundo, Toffoli deu decisões que renderam vantagens bilionárias à JF. A principal delas, no dia 20 de dezembro de 2023, gente. Presta atenção na data. 20 de dezembro de 2023, 2 dias depois do último pagamento ao escritório fantasma, Toffoli suspendeu a multa de mais de 10 bilhões de reais do acordo de leniência da JF com o Ministério Público Federal. Lembre, JF reconheceu pagar propina para milhares de agentes públicos. Milhares. Fez um acordo de 10 bilhões de reais. Aí, Toffoli suspende. Gente, JF, ela não é conhecida por ser uma empresa proba. Ela é conhecida por ser uma empresa que pagou mais de 1.000 pagamentos ilícitos. E aí, ela tem suspensa a multa de 10 bilhões de reais, 2 dias depois do último pagamento para o escritório fantasma. Gente, 10 bilhões, você não precisa pagar e você deixa no banco. Sabe quanto que rende isso para você? Se você deixar 10 bilhões no banco, isso rende 100 milhões de reais por mês. Você tem ideia do benefício econômico? O que a lei chama de lavagem de dinheiro por uma interposta pessoa acontece exatamente quando o dinheiro sujo passa pela conta de uma pessoa que não tem nada a ver. Tudo para separar ou distanciar a relação entre quem paga e quem recebe. Aí eles colocam uma pessoa nada a ver, um escritório fantasma de advocacia, por suposição, no meio, para não parecer que A pagou para B, então você coloca C no meio. A gente tem o dinheiro da JBS e da JF saindo das empresas, passando por uma aparente interposta pessoa, o escritório de Goiânia, indo para a conta de Paulo Humberto Barbosa, que, por coincidência, paga esse dinheiro para a empresa do Toffoli, compra cotas do resort Itaiaiá um ano depois. Tudo enquanto o Toffoli dá uma decisão que beneficia a JF em 10 bilhões de reais.
Ah, Deltan, mas demorou um ano para comprar as cotas do resort. Gente, tudo bem possível para distanciar da decisão, para não dar na cara, para arrumar a papelada jurídica. E lembre, Toffoli tinha a faca e o queijo na mão, afinal, bastava uma canetada para ele voltar atrás da sua decisão e determinar que a JF pagasse os 10 bilhões. É ou não é tudo muita coincidência? E quando o beneficiário final é o ministro que deu a decisão, isso pode configurar propina. O COAF possivelmente encontrou um caminho que a Procuradoria-Geral da República precisa investigar com urgência. Os números estão todos ali, documentados pelo COAF. A pergunta agora é se a PGR vai fazer o trabalho dela. E isso se soma com outro dado alarmante. Olha essa outra matéria aqui que já tinha saído no Estadão. Já tinha mostrado que a JF tinha pago 25,9 milhões para o PHB Holding. Isso entre 5 de fevereiro e 6 de outubro de 2025. E foi em 21 de fevereiro desse mesmo ano que a Marides vendeu sua participação do Taiaiá para a PHB Holding. O Paulo Humberto Barbosa tem um histórico de serviços para a JBS. Então, aí, nesse caso, não tinha interposta a pessoa, então estava antes todo mundo na dúvida, falando, olha, pode ser serviço advocatício, é muita coincidência que ele recebeu os pagamentos no mesmo ano que ele comprou as cotas do Taiaiá, mas pode ser serviço advocatício, mas agora, com o escritório aparentemente laranja se interpondo, agora as suspeitas se intensificaram, se multiplicaram. E eu preciso dizer que eu estou apontando tudo aqui para uma hipótese, que é algo a ser investigado, mas que tem que ser investigado, que todos são presumivelmente inocentes até a prova em contrário, que cabe a última palavra à justiça, mas o que nós estamos fazendo aqui são raciocínios em cima de fatos e provas documentados, levantando hipóteses, pensando como um investigador ou um procurador pensaria se fosse qualquer funcionário público, se não fosse um ministro. Mas os fatos são tão graves, gente, tão graves, que não só teriam que ser investigados, mas Toffoli deveria renunciar ao cargo de ministro. Eu fico me perguntando se na Lava Jato tivesse acontecido qualquer coisa, sei lá, parecida com isso. Nunca teve nada nem um milésimo disso, nem parecido, porque se você tiver um milésimo, ainda assim é errado. Então, nem menor, nada parecido com isso. Eu confio demais em quem trabalhou na Operação Lava Jato. Mas se tivesse, a pessoa seria imediatamente afastada, investigada e, provando-se a culpa, punida com o rigor da lei. Estaria todo mundo agora gritando, imprensa, todos os juristas, o grupo Prerrogativas, que absurdo, se afaste, renuncia. Você consegue entender por que essa situação está cheirando muito mal? Ou você ficou com alguma dúvida? Meus amigos, o que o Estadão revelou hoje não é apenas uma coincidência. É a anatomia completa do que a Lava Jato chamava de lavagem de dinheiro por interposta pessoa. Estamos falando de 11 milhões e 500 mil reais saindo da JF. Uma empresa que confessou ter corrompido milhares de agentes públicos, passando por um escritório de advocacia em Goiânia que fatura apenas 9 mil reais por mês. É o clássico escritório laranja, uma fachada grosseira para distanciar o pagador do recebedor final. O destino do dinheiro? A conta do empresário que, por uma incrível coincidência, comprou as cotas do resort de Dias Toffoli logo após o ministro dar uma canetada bilionária que suspendeu uma multa de 10 bilhões de reais para a mesma JF. No mundo real, isso tem nome. É corrupção passiva e lavagem de capitais. Se fosse qualquer funcionário público de baixo escalão, a algema já estaria no pulso. O silêncio da grande imprensa e dos grupos de juristas que tanto atacaram o combate à corrupção é ensurdecedor. Eles diziam que a Lava Jato era excessiva, mas o que vemos agora é o excesso de impunidade. Toffoli não deveria apenas ser investigado. Diante de provas documentais tão robustas do COAF, o decoro exige sua renúncia imediata. O Brasil não aguenta mais ser governado por um sistema onde o juiz decide em favor de quem supostamente abastece seus negócios pessoais. A pergunta é: a PGR vai agir ou vai se tornar cúmplice desse escárnio? Se você está indignado com esse esquema que usa escritórios de fachada para blindar poderosos, inscreva-se agora no canal. Aqui, a gente não tem medo de dar nome aos bois. Deixe o seu like e compartilhe este vídeo para que a trilha do dinheiro chegue a todo o país. Comente aqui embaixo. Você acredita que o sistema vai permitir que a verdade apareça ou vão abafar mais esse escândalo? Aqui a verdade tem vez e voz. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.